Olá, jovens! Olha nós aqui na área para mais um Resumex com vocês, com os professores Maicon Maciel e professora Deise Lima. Fechou? Nós vamos aí para o Resumex da nossa aula de número 28, Maicon, já. Isso mesmo, 28.2. Uma aula que vai resgatar os principais conceitos, olha, trabalhado na aula passada. E vocês estão lembrando aí sobre o que nós falávamos na aula passada? Tá lembrando? Se você falou, claro, professor, vocês estavam falando sobre lançamento oblíquo, né? Olha Parábolas, não são aquelas parábolas, né, da Bíblia, dos livros, não, tá, gente? Não. É o movimento parabólico, tá certo? Isso mesmo. Ok, vamos lá na telinha? Manda na tela. Então, nós estávamos falando, olha só, de lançamento, primeira parte do lançamento de projéteis, fechou? Isso mesmo. E no lançamento de projétil, nós estudamos como ele acontece, né? De forma decomposta, ou seja, verificando as contribuições em cada eixo, ou seja, o vetor velocidade desse tipo de movimento, ele é sempre um vetor inclinado, tá? Então assim, o corpo é lançado, o projétil é lançado com a velocidade, mas não na horizontal, não na vertical, e sim em um ângulo intermediário entre esse 0 e 90 graus. Sendo esse vetor lançado assim, né, na diagonal, é claro que ele possui duas componentes, não é isso? Exatamente. São as duas representações, né, Maicon? Isso. Um componente dele estando aqui em x, que a gente chama de Vx, lembre que esse componente é constante, tá? Ou seja, aí na horizontal, trata-se de uma velocidade no movimento uniforme, na horizontal, tudo bem? Agora, na vertical, a história é outra. Ele tem um componente inicial da velocidade direcionado para cima. No entanto, ela não é uniforme, porque na subida do corpo, apesar dele estar formando uma trajetória parabólica, na subida do corpo, o vetor velocidade está oposto à aceleração da gravidade e depois do ponto máximo, na descida, ele estará no mesmo sentido da gravidade, ok? Entendido, jovens? Então, X, movimento uniforme, Y, movimento uniformemente variado, porque está sujeito a uma aceleração da gravidade, né? Que é a aceleração do projétil, né? Então, ele vai estar submetido a uma aceleração que nós chamamos de G, que vai fazer com que essa velocidade varie com o tempo, tá? E nós vimos que essa aceleração, ó, está presente aqui na segunda lei de Newton, e a força que está atuando, nós vimos que é a força o quê? Peso, né? Que pega mesmo. massa vezes a gravidade aqui. E coisa curiosa, a aceleração ela vai ter sempre a mesma direção e o mesmo sentido. O que vai estar mudando do corpo é o seu vetor velocidade em cada ponto, tá? Ou seja, o vetor velocidade ele vai estar realmente mudando em cada ponto, né? Apresentando valores diferentes, direção e sentido em cada ponto diferente. Mas a aceleração é a mesma, porque é a própria aceleração, ó, da gravidade, tá bom? Então sim, um caso super aplicável à segunda lei de Newton. Nessa imagem fica claro, né, como se comporta o nosso vetor velocidade aqui, ó, tangente em cada ponto, olha só, a parábola, né? Tangente em cada ponto. E perceba que para ela ficar tangente em cada ponto, essas correções na direção e sentido são ajustadas pelos seus componentes, né? Horizontais e verticais. Inclusive, olha aqui, ó, no ponto máximo da parábola, no ponto mais alto, cadê o VY? Cadê? Será que foi... O que aconteceu? Foi abduzido. Será que esqueceu? Não esqueceu de colocar, não. No ponto mais alto, ele não tem componente vertical de velocidade. Não quer dizer que ele vai parar. Ele tem apenas um componente horizontal de velocidade, que é Vx. Fechou? Bom, pessoal, e essa altura aqui que é atingida, ela vai depender desse ângulo de lançamento. Então, nós vimos na aula que quanto maior o ângulo, ou seja, maior em relação a x e mais próximo de y, ele vai ter uma maior altura, certo? Quanto menor o ângulo mais próximo ao eixo x, ele vai ter uma menor altura. Então, assim, para eu ter o ideal de um alcance aqui, por exemplo, de distância, eu lanço o quê? Com 45. Para eu ter uma altura maior, eu já lanço com um ângulo maior. Fechou? Bom, esse foi o nosso resumo. Vocês vão aí fazer os exercícios, depois a gente volta, tá? Vamos nessa.
Opa! Opa! Acabou o tempo. Esperamos que vocês tenham tentado fazer mais do que isso, que tenham até acertado. Mas agora, vamos descobrir se você acertou? Fazendo aí uma correção no passo a passo. Vamos nessa? Bora lá, questão 1. Clarissa chuta em sequência 3 bolas. Ela chuta a bola P, né? Tá aqui, ó. Uhum. Ela chuta a bola Q, olha só, bem mais alta. Uhum. E depois ela chuta a bola R, que não vai alto como as outras, porém vai mais longe. Ok. E aí o texto fala assim: sejam TP, TQ e TR os tempos gastos, respectivamente, pelas bolas P, Q e R, desde o momento do chute até o instante que atingem o solo. Então é o tempo total, né? Que cada bola permanece no ar. Exatamente. Aí, pessoal, o que está perguntando aqui? Ó, considerando essas informações, é correto afirmar que, se a gente for ver aqui, T é o tempo. E aqui de cada bola, ou seja, a gente quer saber o tempo de permanência no ar, não é isso? É o tempo de permanência no ar, tá? Então, o que a gente tem que lembrar aqui? A bola que permanece mais tempo no ar está relacionado o quê? Com a altura. Então, quanto maior a altura, maior o tempo de permanência no ar. Então, a bola que vai mais alto fica mais tempo no ar, né? A bola que vai com a altura ali intermediária vai ficar menos tempo, certo? E a bola que tem uma altura menor vai ficar menos tempo, ok? Se a gente for ver aqui a imagem, vamos dar uma olhada, Maico, olha só. Vamos analisar aqui. Se eu pego o solo, né, como referencial, aqui eu vou ter a altura de P, bem mais baixo a altura máxima de R, HR, e mais elevada que todas, a altura de Q. Então, quem fica mais tempo no ar? É a bola, né, da trajetória Q, depois, em seguida, né, a altura de P e por último a altura de R. Então a gente pode falar o quê? Que o tempo de permanência da bola Q é maior que o tempo de permanência da bola P e maior que o tempo de permanência da bola R, não é isso? Isso. E aqui, para você não perder, você aluno, estudante, não ter uma confusão, às vezes a gente pode pensar assim: ah, professor, a bola que foi mais longe levou mais tempo para ela ir mais longe, né? Então poderia levar mais tempo, ficou mais tempo no ar. Não, na verdade não, tá, pessoal? Não é porque ela foi a mais longe, a R, que ela vai ficar mais tempo no ar, ok? Na verdade, o quanto de tempo que ela permanece no ar está mais atrelado com a coordenada vertical dela. Exatamente. E não horizontal, ok? Então aqui, corrigindo, né? A gente fica com a letra A, né? Letra A, tá? A bola mais alta, que alcançou a altura máxima mais alta que, então ela fica mais tempo. Intermediária P, e aquela que foi mais baixo, a bola R, então o tempo no ar dela é menor. Fechou, letra A de acerto, né, então? Legal, Maicon. Então vamos aí para a questão de número 2. Vamos lá, questão 2. Um indígena dispara uma flecha obliquamente. Olha só, perceba que se eu colocar um referencial aqui, horizontal, né, obliquamente. Sendo a resistência do ar desprezível, a flecha descreve uma parábola num referencial fixo ao solo. Considerando o movimento da flecha depois que ela abandona o arco, afirma-se... Opa, depois que abandona aqui, né? Então, a gente já viu que é uma trajetória parabólica, tá? A flecha tem aceleração mínima em módulo no ponto mais alto da trajetória? A flecha tem aceleração sempre na mesma direção e no mesmo sentido? A flecha atinge a velocidade máxima em módulo no ponto mais alto da trajetória? Pessoal, então vamos analisar aqui, né? A gente tem que analisar, como o professor Maico circulou aqui, essas palavras que ele fala máximo, mínimo. Por exemplo, nós vimos que qualquer corpo que ele está ali, ele é lançado, ele vai estar sob a ação da aceleração da gravidade, que nós vimos que tem um valor fixo,
de 9,8 metros por segundo ao quadrado, né? Alguns livros trabalham 9,81 e muitas vezes nos cálculos a gente usa 10 metros por segundo ao quadrado. Logo, quando ele em qualquer afirmativa ele fala do valor de aceleração modificado, vai estar errado, tá? Nesse caso aqui, como a primeira, né, Maico, que fala que tem a aceleração mínima, né? Não é, gente, a aceleração mínima que ele tem no ponto mais alto. É a velocidade na componente o quê? Vertical. Então é por isso que a 1 tá errada. Isso mesmo. Ou seja, o valor da aceleração não está atrelado à posição dele na trajetória. Ela sempre vai ser o mesmo valor, seja qual for a posição dele na trajetória. Okay? Fechou. E 2, a flecha tem aceleração sempre na mesma direção e no mesmo sentido. Aí sim, né? Aí Exatamente. sim. E a aceleração dela é a da gravidade, gravitacional, então sempre na vertical para baixo. Isso aí não sim, muda, tá bom? Exatamente. Agora, igual, gente, igual é direção e sentido. Fechou? Igual direção e sentido e o valor, tá? Cuidado com esse negócio de mínima, de aceleração, máximo aí. E aqui, olha só, Michael, ele trocou aqui, né? Ele falou que no ponto mais alto eu tenho a velocidade máxima no módulo. Aí a gente tem que lembrar o seguinte, lembrando, gente, que quando a gente tem uma trajetória oblíqua, a gente tem que levar em consideração, analisar duas velocidades, tanto no componente X quanto no Y. No Y é mínima, Isso mesmo. certo? E em X é o que? Constante. Então vai estar errado, né, Michael? Está também. errado. Manda na tela rapidinho, vamos lá? Vamos rabiscar uma coisinha aqui, pessoal, só para... Né? Tá, é isso mesmo, tá? Mas isso aqui é só para fortalecer o raciocínio. Bora lá. Eu tenho aqui a trajetória, tá bom. Digamos que nesse ponto, a sua velocidade é essa, né? E ela tem componente Vx e uma componente Vy. Ok, né? Exato. Perfeito. Professor, bem aqui... Né? A professora Deise enfatizou isso, bem aqui, ela só tem uma componente, Exato. que é só a Vx. E cadê o Vy? Não tem. Mas Não tem. qualquer posição, pessoal, no lançamento, até aqui, ela sempre vai ter duas componentes, a Vx e a Vy. E após o lançamento, isso também é verdade, porque ela vai estar aqui, ó. Então, ele sempre vai ter o Vx e também o Vy, né? Então, por que aqui nesse ponto seria o mínimo? Por que nesse ponto seria o mínimo? Porque Vx e Vy são perpendiculares, né? Aí tem aquele negocinho lá do Teorema de Pitágoras. O valor dela, resultante, é a raiz quadrada do teu Vx quadrado mais Vy quadrado. Olhando para essa ideia de velocidade resultante, né? Olhando para essa ideia de velocidade resultante, o único ponto onde eu não tenho contribuição do Vy é o ponto máximo. Então, a minha resultante, né, acaba se tornando o valor da minha Vx apenas. Enquanto que qualquer outro ponto anterior a ele, eu sempre vou ter uma contribuição em valor do Vy. E após ele, eu também vou ter uma contribuição do módulo do Vy. Oh, por exemplo, se eu pego esse objeto aqui, Maicon, e eu, muito cuidado para não derrubar o passador, né, gente? E eu faço isso aqui, ó. Vocês percebem que tem um momento aqui que ele atinge, ele, né, instantaneamente, se eu for filmar ali com o meu celular numa câmera super lenta, eu vou ver isso aqui, ó. Parou, desceu. Ou seja, no ponto mais alto, ele não passa daquilo, aí ele vai mudar o que, gente? De sentido. Então, quando ele faz isso daqui, nesse instante, essa componente vertical, que é responsável pela altura, a velocidade é 0. Aí vai fazer o quê? Muda esse sentido, desce. É por isso que lá naquele ponto lá em cima que o professor enfatizou aqui, não tem Vy, gente, é a altura máxima. Uma hora ele vai ter que descer, né? Exatamente. Por causa da aceleração da gravidade. Perfeito. E nesse momento a Vy vai ser 0, fechou? Então a nossa resposta aqui vai ser... Opa, cadê? Olha lá. C de certo. Apenas a afirmação 2 está correta, tá bom, pessoal? Fechou? Vamos lá, próxima questão. Olha lá, meu foguetinho. Ó, decolando para o futuro, ó, estacionou? Agora Aí, sim. Estacionou, tá? Vamos para a questão 3. Manda na tela. Olha só, num jogo de futebol, um jogador faz um lançamento oblíquo de longa distância
para o campo adversário. E o atacante desloca-se embaixo da bola em direção ao ponto previsto para o primeiro contato dela com o solo. Então, chutou, a pessoa vai acompanhando, né, a bola ali, tá? Até ele conseguir pegar ali para fazer o lance, fechou? Então, tá aqui o desenho, vamos para a pergunta. Esse jogador é bom, né? Ele consegue, Excelente. ele consegue chutar e correr embaixo da bola ao mesmo tempo. Você viu? O irmão gêmeo dele, acho que tá correndo Pois aí. é. Ó, desconsiderando o efeito do ar, analise as alternativas. Vamos ver. Um observador que está na arquibancada lateral vê a bola executar uma trajetória parabólica. Olha, interessante, né? Então, o referencial é externo. O cara está ali, lateralmente observa. Então, volta lá na figura. Ó, olha aí, dá pra gente ver, Nós né? somos a pessoa, né? Que estamos ali lateralmente. É como se nós fôssemos a pessoa da arquibancada olhando. E, de fato, para nós, que trajetória vai parecer ter? Parabólica, né? Olha aí, ó. Parabólica. Ok, então, né? Isso. Aí, 2. O atacante desloca-se em movimento retilíneo uniformemente variado para o observador que está na arquibancada lateral. Opa, Então, aí a gente calma tem aí. que... Calma aí, né? Calma Vamos aí. olhar aqui a imagem aqui, olha só. Vamos olhar a imagem. Olhando a imagem, eu penso o seguinte, olha, esse cara chuta a bola e ele corre exatamente embaixo da bola, não é isso? Em cada posição. Mas se nós já analisamos que no lançamento oblíquo, ela tem componente Vx Sim. e Vy. Ué, mas se ele corre embaixo da bola, que velocidade que ele vai ter? Constante. Se ele está pareado com a bola em cada posição, a velocidade dele é a Vx. Exatamente. Que é constante. Constante. Ou seja, seria Movimento uniforme, né? Seria um movimento uniforme. Logo, a 2 vai estar o quê? Errada, tá, gente? A única componente que tem a aceleração é Y, tá bom? Isso então, mesmo. não é uniformemente variada, é MU, movimento uniforme, fechou? Isso. O atacante observa a bola em movimento retilíneo uniformemente variado. Ah, de Agora, outra história, né? o que mudou aqui, pessoal, da 1 e 2 em relação à terceira proposição? O referencial adotado. Na 1, o referencial é uma pessoa externa na arquibancada olhando. Na 2, também, né? Também. É o mesmo observador externo. Só que na 3, o próprio atacante, a própria pessoa que chutou a bola e está correndo embaixo dela, está olhando. É o referencial Isso. agora, né? Ele é o referencial e ele que está olhando, né? Então, o atacante observa, ele que está correndo, observa a bola em movimento retilíneo uniformemente variado. Aí a pessoa reflete assim, ué, mas volta lá uma lâminazinha. A pessoa olha para essa cena aqui e pensa, não, mas aqui não é uma parábola, tá? Não. Para você que está fora, parece mesmo uma trajetória parabólica. Mas se coloca no lugar desse cara aqui que está correndo. Ó, a bola para ele tá lá em cima, aí ele olha para cima, ela tá mais próxima e conforme ele olha, ela vai se aproximando mais. Não é retilíneo para ele? É retilíneo. Mas aí o que a gente percebe, pessoal? Ó, é a mesma coisa, você tá olhando pro teto aqui, tô olhando pro teto da sala, né? Tá vindo um objeto aqui, eu tô acompanhando esse objeto. Só que em relação a mim, esse objeto tá tendo uma variação de altura. Exato. Ó, você pode perceber aqui, ó. Tá vendo, ó? Em relação a mim, como eu estou aqui acompanhando, eu tô vendo a bola aqui exatamente acima de mim, mas só que ele tá tendo uma variação de altura, porque eu tô vendo essa bola subir e essa bola descer. Então, em relação a mim, eu tô tendo uma variação de altura, não é uma altura constante, certo? Isso, não é uma altura constante. Ele vê uma bola realizando um movimento retilíneo. No entanto, ora ela está se afastando dele e ora ela está se aproximando dele. E como se trata numa direção, ora na subida contrária à gravidade, na descida favorável, é o quê? Movimento uniformemente variado. Exatamente. Aqui eu tenho a aceleração da gravidade, então é um movimento uniformemente variado, fechou? Então tá certo ali, né? Tá certo, tá? Então a nossa resposta, cadê? Letra D. Letra D. E 3. 1 e 3. Olha aí, legal essas análises, né, Marcos, dessas questões? Muito bacana. Fechou. Esta foi a nossa aula de hoje, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado e, até a próxima. próxima. Tchau, tchau.